Vamos estudar sobre o Salmo 23? Vamos falar versículo por versículo? Vamos falar sobre o Senhor é. Vamos falar sobre nada me faltará? Nada. Vamos falar sobre verdes pastos, águas tranquilas, vale de sombra e morte, mesa preparada. Ou seja, vamos falar sobre o Salmo 23, do versículo 1 ao 6. Eu espero que você goste, pegue sua Bíblia, anote tudo. E se gostar, dá um joinha lá no meu canal do YouTube e também se inscreva para receber outros áudios, outros vídeos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale de sombra e morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda.
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, te damos graças por mais um dia estarmos na tua presença para estudar, entender e praticar a tua palavra. Em nome de Jesus te louvamos e te agradecemos. Amém. O que cada versículo do Salmo 23 quer nos ensinar? Que nada me faltará? Anote tudo. Como se explica, então, aquele dia em que estamos assim? Ou assim? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19: se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas calma, vamos para o original. A Bíblia traduzida, nossa tradução, Almeida Corrigida Fiel, ACF, diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na Bíblia Hebraica Stuttgartensia transliterada, o verso 1, Salmo 23, verso 1 está escrito: Mismor le David, Adonai Roi lo errassar. Então, Mismor le David começa falando, informando que o autor dessa escrita, deste salmo, é o rei Davi. O Senhor é meu pastor, é o pastor, não faltará. Então, essa primeira frase do verso 1 só tem 4 letras, 4 palavras, aliás. O Senhor, pastor, não faltará. Vamos então a essa primeira parte aqui, ó. Senhor, e o Salmo 23, verso 1, Davi começa com as 4 consoantes maravilhosíssimas do nome do Eterno, do nome do Rei, do nome do pastor por excelência, do nome do dono de todo o universo, o autoexistente, que se revela para nos dar vida e luz. E esse é traduzido como o Senhor, como Adonai, como Yahvé. Agora vamos falar de Roi. Se eu usar a palavra Roi, se a terminação aqui fosse E, eu teria pastor. Então, Senhor pastor. Mas como tem um iode aqui no fim, eu tenho nessa escrita uma posse. Então, significa que Senhor é meu pastor, é meu pastor. Então, falarei isso num slide depois. Agora, esta parte. Lo errassar. Então, não faltará. Esta palavra aqui não é traduzida como nada. Ela é não. O Senhor, pastor, não me faltará. Então, quem é que não vai nos faltar? Não me faltará? Quem não me faltará? As coisas que são nada? Percebeu como Davi está falando que quem não nos faltará é o nosso bom pastor? Vamos adorá-lo? Ele está conosco. Olha o que Isaías profetizou 700 anos antes dele nascer. Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. A palavra Roi, pastor, Roi, a escrita é uma escrita de posse, então é meu pastor, significa que este meu pastor, o que Davi está querendo fazer essa comparação com esse meu pastor? Pastor dele, que é Adonai. Primeiro, o pastor Davi é o cabeça do rebanho
que ele pastoreia e, como cabeça, ele decide o que é melhor para elas. Segundo, o pastor Davi fala e o rebanho se submete sem ter ações contrárias. O pastor Davi manda e as ovelhas obedecem. Em quarto lugar, assim como o pastor Davi ficava num lugar alto para vigiar suas ovelhas, quando elas nem imaginavam que estavam sendo vigiadas, assim ele compara Adonai, que está em seu altíssimo e sublime trono, nos olhando e cuidando de nós de forma individual. Quem diminui o Eterno usando outro nome que não seja o tetragrama, que não seja a palavra Adonai, Senhor, Yahvé, para lhe invocar, não está submisso a ele e não faz parte do seu rebanho. Portanto, cuidado. Reveja isso hoje enquanto há tempo. O verso 1 continua. O salmista diz: Adonai, o Senhor, é. Ele é. Se Deus é porque isso quer dizer que Deus está acima do tempo, acima do espaço e nada o limita. É diferente de nós, que existimos, somos limitados ao tempo e ao espaço, temos um começo, meio e fim, e todos que existem um dia deixará de existir. Quando Moisés perguntou seu nome, o Senhor lhe respondeu: Moisés, simplesmente eu vou te responder sim. Tá aqui, ó. Eu sou o que sou. Vai lá até Faraó e diz: o eu sou te mandou aqui. Então, eu sou o que sou significa que Deus é ou será o que eu e você precisar em qualquer tempo e em qualquer lugar. Então sossega a sua alma e confie até quando estiver passando por perdas. Pode confiar. Nós não somos ovelhas desgarradas. Ezequiel 34:6 disse: as minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Isaías 53:6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Fez cair sobre quem? Adonai fez cair sobre Jesus, o seu único e unigênito Filho. O bom pastor nos achou. Eu sou o bom pastor dá vida por suas ovelhas, disse Jesus, e está registrado em João 10:11. Portanto, o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Jamais, em tempo algum, ele não vai nos faltar. O verso 2, a palavra-chave: verdes pastos e águas tranquilas. Os pastores do Oriente rompiam deserto afora para encontrar um oásis, uma brahá, uma bênção. Aquele local cheio de água, e aonde tem água tem vida, tem verde, para lá levar as suas ovelhas. O pastor jamais levaria seu rebanho em um lugar em que ele não havia estado antes. Com esse contexto, Jesus disse para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar.
E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, de 1 a 3. E pastor e ovelhas saíam madrugada afora, saíam bem de madrugada, porque bem de madrugada era mais fresco. Então, pastor e suas ovelhas saíam tipo 4 da manhã, bem de madrugada, ainda escuro, e seguiam deserto afora, até encontrar aquele oásis que o pastor já tinha estado nele e sabia muito bem para onde estava levando suas ovelhas. Após horas de caminhada, por lugares de extremo perigo e hostilidade, chegavam no local e as ovelhas pastavam, até próximo das 10 horas, horário em que a exaustão aflorava. Cansadas, barriga cheia e sedentas, num calor extremo. O próximo passo é conduzi-las às águas tranquilas, mas não neste momento, porque com barriga cheia e pesadas, elas não suportariam o sol escaldante até o local onde estaria a água. Então, o que o pastor faz? O pastor tem a delicadeza de proporcionar a elas um momento de descanso. E ali elas descansam em verdes pastagens, ali nas verdes pastagens. Neste momento de descanso, remoíam a relva que ingeriram. Este é um processo natural e digestivo. Logo estariam prontas para caminharem até as águas tranquilas. Qual é o momento em que você está vivendo? Por acaso você está vivendo o período de exaustão, o período tenso, acalorado, das 10 da manhã, em pleno deserto? Olha, saiba que o Senhor tem águas tranquilas para você. O Senhor está te vendo. Ovelha é um animal difícil de cuidar. Por quê? Não tem senso de direção, são míopes, elas enxergam um máximo de 12 metros. Elas têm pavor, medo de tudo, até da sua própria sombra refletida na água. Por isso há casos em que a ovelha empaca de tanto medo e, para que não morra de sede, o pastor lhe dá de beber em sua mão. E nós temos medo de quê? Temos medo de casar, de ter filhos e não poder dar o que eles irão precisar. Temos medo de perder o emprego, de ficar doente num leito de hospital. Temos medo de perder um ente querido a qualquer momento. O pastor Davi, neste momento, está nos dizendo que ele conhece bem as suas ovelhas e jamais as levaria em águas agitadas. Por quê? Pelo medo, ele sabe que elas empacam e não entram mesmo na água, morrem de sede, mas não entram. Assim é o nosso pastor amado, que conhece todas as nossas fobias, pavores e estrutura. Ele diz em Jeremias 1:8: não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Juízes 6:23, porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. João 6:20, mas Jesus lhes disse: sou eu, não temas. Isaías 43, a parte A, do verso 5 diz: não temas, pois porque estou contigo. Jesus tem poder para acalmar até o mar revolto. Tem poder para andar sobre as águas. Ele não tem limite de espaço, de tempo. Então, pode confiar.
Refrigera a minha alma, o verso 3 diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Como as ovelhas, nós também não temos senso de direção e precisamos do bom pastor para nos nortear. O pastor deste salmo sabia que assim como ele conduzia suas ovelhas, Jesus, nosso bom pastor, também nos conduzirá. Pode confiar, não pare, siga em frente. O Senhor não é omisso à nossa realidade. Ele conhece os desertos, vales e vendavais, por isso quer nos dar refrigério. Em Juízes 6:23 está escrito: porém o Senhor lhes disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. O versículo 4 do Salmo 23 diz: vale de sombra e morte, tua vara e teu cajado. Então nós vamos falar de vale de sombra e morte, da vara e do cajado. Esses vales são reais. São aquelas cavidades que estão no caminho onde os chacais, lobos e feras perigosas ficam à espreita para devorar a vítima. O trabalho do pastor, quando estava atravessando um destes vales, sempre era dobrado, pois tinha que contá-las o tempo todo para ver se não tinham caído em algum vale. Pois nesses vales tinham feras perigosas, escorpiões, cobras venenosas, chacais, leões e ursos. Davi ia na frente com a harpa, ia tocando, e aí, na escuridão, a escuridão as impedia de vê-lo, mas elas ouviam o som da harpa e da voz de Davi e o seguiam. Elas conheciam o som da sua voz e da sua harpa. Logo, seguiam em paz, com a quietude necessária para atravessarem o deserto. Elas não estavam enxergando, mas estavam sabendo que na frente ia seu pastor, tocando e falando com elas. Portanto, todas as vezes que estivermos atravessando o deserto escaldante e sombrio, teremos que parar e darmos ouvido à voz do Senhor Jesus, nosso bom pastor. Jesus está sempre pronto para nos socorrer e nos chama, dizendo, Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Vamos falar então de vara e cajado. A tua vara e o teu cajado me consolam. É comum associarmos cajado com cajadada, ou seja, castigo. Mas tanto vara como cajado é consolo e disciplina. Para aquelas ovelhas que se distraem facilmente, correndo o risco de se perderem, porque a distração levava para fora do rebanho, isso é um grande perigo. Ele usava o cajado e a vara para conduzi-la. Uma batidinha e ela já sabia o que ele queria. Durante o percurso, o pastor ia contando as ovelhas e se faltasse uma, não pensava duas vezes. Ia atrás, porque além do perigo que elas estavam correndo, elas não saberiam voltar. Quando a encontrava, lhe dava uma leve cajadada com a intenção de lhe educar. Fazia isso com muita dor no coração. Nosso bom pastor sabe que a disciplina é preciso, mas como o salmista nos disse, ele sentirá nossa dor também. Não pense que você está só. Hebreus 12, 5-7 diz, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor,
e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Cajado. Cajado tem mais utilidades. Se a ovelha fosse encontrada numa vala, num poço fundo, e o braço do pastor não a alcançasse, ele puxava com o cajado. Então, isso é uma ferramenta para ele puxar a ovelha. É a extensão do braço do pastor. E para depois curar as suas feridas. Jesus nos alcança até quando estamos no vale mais profundo da nossa alma. Ele é a graça salvadora. Cajado e vara têm efeito calmante, mas também pode ser uma arma letal contra os inimigos. Salmo 91:1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O verso 5 e 6 diz: não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Outra utilidade da vara e cajado. Quando elas estavam descansando naqueles pastos verdejantes, enquanto remoíam aquela comida e descansavam para depois seguir até as águas, o pastor ficava observando. Se alguma se tornasse inquieta, às vezes por medo, por qualquer medo que estivesse lhe dominando, por ter ouvido algum barulho estranho, o pastor, percebendo sua inquietude, lhe dava batidinhas com a vara, como se estivesse dizendo: calma, estou aqui, nenhum mal vai lhe acontecer, descanse, logo iremos para as águas. E você está com um nó na garganta, um aperto no coração, diante de tudo que nós estamos vivendo, pandemia mundial, todo o planeta terrestre sendo julgado por Deus? Você está com medo, está com um nó na garganta? Saiba que o Eterno, que o Senhor, que Adonai, que o maravilhoso, todo-poderoso está te vendo. Ele está em lugar alto e está te observando. Não infarte, o Senhor está te vendo. Creia, nenhum mal te acontecerá. Jeremias 1:8 diz: não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Deuteronômio 31, de 6 a 8 diz: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. O verso 4 diz: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Aí eu me lembro lá dos dias de Samuel, quando Samuel vai até a casa de Jessé para ungir um rei. E nisso que ele vai para ungir um rei, Jessé prepara todos os seus filhos, todos entre aspas, né? Porque tá faltando Davi aqui. Davi estava no pastoreio. Prepara os filhos mais bonitos, que ele acha que tem capacidade para ser rei, e espera Samuel. Samuel chega
e começa a ver que não tem ali o rei para reinar em Israel. Samuel até fica meio que preocupado e pergunta para Jessé: acabaram-se os mancebos? Ele vai dizer: não. Então, olha o que está escrito em 1 Samuel 16 e 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha. O profeta mandou um aviso para Jessé e tudo estava já preparado, tudo já sabia, o aviso já tinha vindo antes. Por que estava faltando um filho? Seria um dia de muita festa, já teria sido escolhido o rei e Jessé só apresentou os filhos que ele achava que podia ser rei. Nem sempre aquilo que nós achamos é o que Deus acha. Nenhum deles aqui seriam o novo rei de Israel. Tudo já estava preparado, mas o profeta dá uma ordem: ninguém sente à mesa até que ele chegue. E mandaram chamar Davi. Davi chega e o profeta se alegra, ungiu ao rei. Davi chega, o profeta se alegra, ungiu Davi e que será agora o próximo rei. O verso 5 de Salmo 23 diz: unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Azeite da unção. Deus está trabalhando a nosso favor, até quando nem imaginamos que Ele está trabalhando. 1 Samuel 16, 12 e 3 diz: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso, de semblante de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Qual que era a importância do óleo no pastoril? Então, o que Davi estava escrevendo isso, mostrando o óleo que ele carregava, talvez em sua cintura? O óleo servia para impedir que moscas entrassem na orelha e nos olhos das ovelhas. Porque se elas pousassem ali, dentro da orelha e dos olhos delas, elas deixavam larvas e aquelas larvas se transformavam em bichos, que além de cegá-las, deixavam surdas. Neste caso, o pastor Davi passava azeite nas orelhas e nos olhos, e esse azeite que ungia aquelas regiões servia para conservar a visão e a audição da ovelha. O verso 6: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Lamentações 3, 21 e 22 diz: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E assim encerramos este maravilhoso salmo. E espero que você tenha gostado. Se inscreva no meu canal e espere o próximo, que vai ser bênção.